Seguinte, nós somos longe. Tá, vou dar um áudio. Vou fazer uma entrada aqui só porque daí o resto é bate-papo. Vamos lá. Muito bem, hoje a gente está aqui no Carmelita, né? Esse lugar aconchegante, bacana da Cidade Baixa, para falar com um ator, cantor, compositor, performancer, um artista bastante versátil e, além disso, muito generoso, muito querido, que é meu amigo Antônio Carlos Falcão. E aí, Falcão? Como é que tá? Tudo bom? Muito legal. Tudo jóia. É um grande prazer falar contigo aqui. Além eu conversando muito tempo que eu não te via, né? Eu sou seu fã, né, cara? Porra, agora somos. as perguntas que é a nossa aqui do projeto, mas são minhas, eu vou entrevistar também. ele, falando das músicas. Mas ele tem um monte de música, ele também é compositor de mão cheia. O extra vai ser o Falcão me entrevistando. Cara, pra começar do começo, Falcão, tu é da onde? Tu é de Porto Alegre ou não? Tu veio pra cá? Como é esse comecinho? Eu vim do Texas. Você veio do Texas, Aonde fica esse Texas? O Texas é Uruguaiana, fronteira oeste. Na verdade, eu nasci em São Borja. Minha família, meu pai em 60 e poucos foi para Uruguaiana. Eu ainda fiquei em São Borja, fiquei morando com minha avó, porque... acho que São Borgense tem um apego muito grande lá dentro. E quando que tu veio pra cá? Eu vim pra cá em 72, final de 72. Mas já tinha algum envolvimento artístico ou ainda? Não, eu vim porque era a única condição que eu tinha de vir estudar, morar e viver na capital era vir interno pro Colégio Militar. Ah, é mesmo? Meu pai era músico do Exército, agora aposentado. Aí ele falou, o único jeito, eu não tenho como te manter em Porto Alegre. 6 filhos, meu pai era sargento. Então eu vim para Porto Alegre interno no Colégio Militar. Cara, isso é uma coisa assim, porque agora eu não sabia disso, tá? Mas vindo de uma linha ali do teu pai, principalmente militar, mais rígido, não, mais severo, e tu foi rumando pro lado da arte, como é que foi isso aí? É que assim, a família da minha avó, né? A minha avó é uma mulher muito sábia, né? Ela sempre me disse assim, segue o que tu quiser fazer na tua vida, né? Independente do que teu pai disser. Não fica amarrado, porque ela dizia uma coisa lá no interior, ela dizia assim, filho que fica amarrado na barra do pai e da mãe, vira alcoólatra, infeliz, Nossa! não sei o quê. Ela dizia isso, né? Então, e ela me dava elementos assim, eu gostava, desde criança eu gostava de brincar de teatro, eu me fantasiava de tudo que mais eu podia. Ela me dava roupa velha, vestido e tal, e eu pintava e bordava. Sim. Né? Era muito permissivo. Claro. A minha avó era bastante permissiva, minhas tias também, e eu tinha um monte de prima, tá? Então todo mundo junto, a gente brincava muito dessa coisa, e normalmente era eu que representava e fazia, e circo, né? Porque São Borja também tinha uma vida, nos anos 60, eu nasci em 54, tinha uma vida muito rica no aspecto cultural. Tinha desfile de fantasia no carnaval, na praça. O Silva Rilo organizava coisas incríveis. Né? Tinha baile, tinha tudo. São Borja tinha 4 cinemas. Né? O cinema era um acontecimento. Era perto da minha casa, eu vivia no cinema. E quando que isso começou a ficar mais profissional? Assim, tu chegou a estudar, tu fez cursos. Quando que isso começou a participar de peças? Porra nenhuma. É mesmo? Assim, completamente autodidata. Eu queria, né? Quando eu vim pra cá, inclusive, eu disse pro meu pai assim, eu quero ser artista. Eu falei, você é louco. Não pode chegar no Colégio Militar e dizer que tu quer ser artista. Cala tua boca. A primeira oportunidade que eu tive de dizer pra psicóloga, o que tu quer fazer? Eu quero ser artista. Claro, eu acabei sendo, inclusive, presidente do Centro Cultural um ano, né, no Colégio Militar. Porque, com todo o contrassenso dos anos 70, assim, o Colégio Militar recebia muitos convites para peças e concertos e tal. Obviamente que a maioria dos alunos achava aquilo uma bichice e ninguém queria. E eu ia. Eu vi Margot Fontaine, vi não sei quem, vi muita coisa legal interna ali, porque eu pegava o convitinho, eles distribuíam quem é que quer. Eu queria sempre. Claro. Então eu vi muita coisa boa também. Que legal.
Mas eu estava certo, eu não ia ser militar de maneira nenhuma. Pois é. Então eu cumpri ali os 3 anos, rodei e saí. Sim, e nessa saída já estava participando, já fazendo peça, participando de filme? Não, saí pra ralando, chegar nesse papo. Eu saí assim, fui trabalhar de balconista, e aí eu fui trabalhar numa farmácia. Todo mundo sabia na farmácia que eu queria fazer teatro, que eu gostava de teatro. Um dia a gerente me disse, olha, essa moça que está ali no balcão, ela é diretora de teatro, ela tem um grupo de teatro, vai lá e fala com ela. Daí eu cheguei e falei, era a Joyce de Brito e Cunha. Daí assim, a Joyce ouviu aquilo, né? Depois ela voltou na farmácia outro dia e me disse, olha, estão abrindo um teste para ator de um grupo lá na Mauá, no Clube dos Flautistas, que não existe mais. Para participar do grupo, ou de uma peça. Um teste para fazer peça, para participar de uma peça. Eu fui, era 2 vagas, queria um rapaz e uma moça, né? E tinha um monte de gente. Umas pessoas, eu acho que faziam uma coisa lá, eu era completamente assim, alguém fora do baralho ali. Né? E eu fui escolhido. Tu lembra o que era? Que papel era? O que tu fez daí? Não, depois os papéis lembro. Eu fui trabalhar com o Sérgio Ilha, no grupo Mutirão, né? Eu fiz o primeiro... Eu fui fazer... era os Sapatinhos Vermelhos, um musical infantil, né? Musical assim, né? A gente tinha a música, a gente cantava, tinha umas coreografias, a irmã dele era bailarina e coreografava e tal. Então, aí eu participei do grupo. Sim. Comecei a fazer peças com o grupo. Claro. Ele dava um curso também, eu fiz o curso com ele. Daí dentro tu já fez. Dentro eu já fiquei naquele grupo. E o grupo era uma coisa muito legal, porque eles faziam tudo mesmo. Né? Eles costuravam, faziam cenário, sim, totalmente autossuficiente. Eles geravam todo o trabalho e mais as coisas. E tu falou de musical, eu ia te perguntar isso também. Se dentro do teatro, já por causa de alguns papéis, ou de algo que você começou a cantar. Como é que o Falcão cantor veio do teatro também? Era uma coisa que eu gostava de cantar, entendeu? Mas eu tinha uma trave. Como? Por quê? O quê? Eu não sei. O meu pai era muito... Meu pai, ele é maestro, né? Dentro do exército, para ele poder mudar de posto, ele teve que estudar música, ir para o Rio de Janeiro, ficou um tempo lá estudando, e voltou regente. Sim, ele já era a parte acadêmica do negócio. Ele já tocava piano, ele dava aula de piano, dava aula de bandoneon e tocava trombone de vara, né, numa orquestra lá e tal. Que inclusive era o instrumento que ele mais gostava. A gente, quando criança, era o que a gente mais gostava por causa do som. Que legal, né? sim. Era mais bacana. Então, só que, além de ser militar, né, meu pai tinha uma mala. Era assim, muito rígido, a coisa assim, né? Toda, dó, mi, fá, sol, assim. Sim, e ele ainda vem desse lado acadêmico do negócio. Bíblia ali e tal, né? E eu odiava isso. Eu tive aula de piano, mas eu odiava aula de piano, entendeu? E aí, claro que ele falava que eu não tocava nada, que eu era uma meba, né? Que eu era uma ervilha. Não vai chegar nunca a nada, né? Desiste de ser alguma coisa, de ser pianista, de cantor, eu desisto. Tá. Então, eu, na verdade, queria ser ator, eu gostava de cantar. Vamos chegar aqui no que eu, enfim, super fã, eu acho que é um espetáculo que já tá... A Doce Bárbara tem um tempo já. Tem. Quanto tempo faz que tu criou esse espetáculo e começou a fazer? O personagem, ele nasceu em 81, 82, 81 que ele nasceu. Então, isso dessa etapa que a gente está falando para chegar ao início ali, porque esse início você já estava... É um trabalho que é um musical, que está muito em cima do teu trabalho como cantor, além de performance, né? Então, acho que tudo isso puxou, porque assim, eu cantava escondidamente, né? Lá, assim, no banheiro. E isso vem desde o Colégio Militar, porque no Colégio Militar eu também, enquanto todo mundo tinha mulher pelada no armário, o meu armário tinha assim, os Secos e Molhados, entendeu? Desde aí eu ouvia Maria Bethânia. E cantava Maria Bethânia em casa.
Já imitando, assim. Imitando totalmente, assim, cantava o CD inteirinho. Rosa dos Ventos sabia todos os textos arranhões. Uhum. Aí um dia, uma vizinha minha, eu morava com a minha tia, eu vinha do colégio de tarde almoçar na casa da minha tia, ficava de tarde, tomava banho e tal. Aí um dia, essa mulher me disse assim, sabe que eu tenho dificuldade de sair de casa quando tu começa a cantar o CD da Olha só, cheguei a me arrepiar porque aqui. eu fico, presta atenção, é incrível, como é bonito, como é legal, como tu faz. Tu deve cantar, Eu falei, Isso ficou. Quando eu saí do colégio militar, isso era uma brincadeira que eu fazia com meus amigos. Só que um dia eu fiz para que virou meu amigo, quando eu comecei a fazer teatro. Eu já fazia teatro, né? E o Fernando Zimpec, que era diretor, ator, infelizmente já morreu, me disse, nossa, mas é muito legal. Tá muito bom isso aí. E ele tinha tudo em casa, tinha um laboratório na casa dele. Ele pegou, botou uma peruca, me vestiu de Maria Bethânia, como a Maria Bethânia se apresentava naquela época. Né? Ele tinha um vestido muito parecido, né, que era de costa de fora, só amarrado no pescoço. Tá aí. Faz agora. Eu fiz, eles cagavam de rir. Vai ter que fazer isso em algum lugar. Bom, já tinha um Ocidente, que a gente fazia coisa. O Ocidente estava assim, começando. Aí, assim, tinha um grupo de dança, de um também diretor daqui, bailarino, saião, que agitava na cidade, dava aula, fazia aula na mudança, ele também já, infelizmente, faleceu. E tudo isso era muito prolixo, assim, era bastante, tinha movimento de dança, de teatro. Em Porto Alegre acontecia tudo isso, artes plásticas, tinha vernissagem, era muito concorrido tudo isso. Aí ele veio à tona, não sei, começou essa história de que eu fazia a Bethânia, aí faz aí, todo mundo ria. Ele disse, não, tu vai fazer, nós vamos fazer um espetáculo de dança e tu vai entrar de Bethânia. Tipo uma participação no espetáculo. E aí era uma coisa pra botar meio comédia com dança, tinha aquela influência, ele era muito influenciado pelo Lenny Dale, pelos discroquetes e tal, ele queria fazer coisas reverentes. Aí, tá, tudo bem. Aí criamos uma bobagem, eu chegava atrasada, diziam que a cantora não ia vir, tarará, daí eu chegava com uma mala, como se tivesse me pegado com maconha no aeroporto. Era assim o roteiro, assim, uma coisa, entendeu? Tudo debochando da situação. Daí... Foi um sucesso, óbvio. Eu me vestia no palco, assim, eu já chegava com as coisas por baixo, né? Aí eu abria a mala, tirava as coisas, eles começavam a fazer uma dança afro, e eu cantava a oração da mãe menininha. Então as pessoas ficavam assim, né? Porque quando eu começava a cantar, ficava uma coisa... A plateia que tava rindo e tal... Ficava impressionada assim, ficava muito impressionada. Nessa história, acabei fazendo. Um dia eu em Lisboa, estava no Ocidente, assistiu quando terminou. Eu fui no balcão ali, tomar uma cerveja. Ele chegou e falou, olha, cara, eu achei incrível o que tu fez, né? Eu queria que tu fosse cantar comigo lá no Renascença. Tudo bem, então eu vou na próxima sexta. Mas eu acreditei naquilo. Papo de bar. Vai cantar comigo, galera. Aí chegou naquela sexta-feira, na próxima. Eu morava numa pensão. Eu não ia. Eu não ia. Lembrar, até eu lembrei que ele me convidou. Eu fiquei assim, será que eu... Fiquei constrangido. Aí, uma diretora, depois eu trabalhei, a Flávia Moraes, que era diretora de cinema e vídeo, bateu na pensão. Ela estava junto nessa noite. Ela bateu na pensão. Falou, oi, estou de carro aí, vim te buscar, vou te levar no Renascença. Daí eu falei, eu não... Cara, tu acha? Será? O Lisboa tava louco, agora chego eu com essa peruca, essa roupa, dizendo que vou cantar no show dele, é louco. Ela, não, ele prometeu agora, ele vai cumprir, vamos lá. Aí eu falei, não, claro que ele gostou, tá incrível, tem que fazer. Bom, daí eu fui, né? Que história. Tava tudo ali, aí fui, cheguei lá, e ele, que ótimo que tu veio. Aí a gente cantou Ronda, aí eu trabalhei com ele, fazendo Bethânia, daí ficou um tempo com ele nos shows dele. Isso. Ele fazia legal. Show, só ele e voz, né? E eu fazia os personagens que iam entrando, né? A gente começou a pirar, né? Coisa boa.
porque eu oferecia elementos, né? Sim. E a gente pouco ensaiava, assim, às vezes era no camarim mesmo. Eu chegava com uma proposta, ele topava. Durante a coisa punk, eu criei um personagem que se chamava Mina Raiva, que era mais ou menos em cima da Nina Hagen, né? Que era uma mina punk que chegava no show dele, eu entrava. Bom, assim, aconteceu tanta coisa louca com isso, porque a gente não ensaiava nada, né? E eu vestia assim, um maiô preto, uma leggings vermelha, um sapato de salto preto, eu entrava com um casacão. Imagina, né? A cara era pintada, eu estava careca, a cara pintada de branco, as orelhas de verde. Que isso? Não, era assim. Um brinco aqui era um abridor de lata e aqui era uma caveira daquela que tinha pendurado em carro, sabe? Tinha umas caveirinhas, uns esqueletinhos. Eu fiz um brinco. Aí assim, eu entrava, esculachava, né? Ele tava lá cantando uma música e eu entrava. Tava no meio. Entrava no meio, falava todo, chegava pra terra, falava assim, cara, é um bocó, idiota, não canta nada, essa música é isso. Aí a gente brigava, discutia, eu ia embora. Acontecia qualquer coisa, né? E eu ia embora. A gente foi fazer um show em Novo Hamburgo, no Centro Cultural de Novo Hamburgo. Sim. E aí, assim, eu tinha aprontado uma coisa, um show antes, e ele sempre... linkava já com... Aí ele resolveu aprontar pra mim, porque eu tinha jogado... Ele tava com um copo de conhaque, de alguma coisa, uma mesinha que botavam do lado dele. Aí eu entrei, assim, xinguei ele, peguei o copo de conhaque e pá, joguei conhaque na cara dele, saí e fui embora. Brincadeira saudável. Todo molhado. E fui embora. Depois eu voltava de Betânia, ele... Divando. Totalmente assim, ele molhado, eu falava assim, o que foi que lhe aconteceu? E deixa eu falar, tu tem uma parceria ali sempre com o Porto Verão Alegre, onde que as pessoas podem ver ainda, porque todo ano tem, né? Esse espetáculo que eu acho que eu espero que tenha esse Porque assim, pra quem não viu ainda, sério mesmo, é um must-see de Porto Alegre, eu acho que é um dos espetáculos mais legais, humorado, bem tocado, com uma galera boa. A última vez que eu vi, tinha já uns arranjos um pouco mais modernos, foi dado uma mudadinha. Acho que eu sempre tentando melhorar, mudar, né? As pessoas acham que, nossa, é igual e tal. E na verdade não é, porque eu me aproprio da música e faço realmente a Betânia, eu interpreto ela como ela representa. Claro. Né? Eu não procuro uma imitação. Sim. Né? Eu procuro colocar aquele sentimento que se apossa do verso, que se apossa da música, né? Que tem uma beleza na sinceridade para dizer o verso. Mas falando desse trabalho, até da última vez que eu vi, me remete ali ao Micel, que é um parceiro teu também, de menos tempo, mas de muitos projetos, né? Grande figura, queridão também, um abraço. É um irmão, assim. Para chegar no trabalho que vocês têm também, que é o autoral. Que daí é o Falcão compositor, né? Como seria, assim, como é que é o teu processo de composição e como é que é esse trabalho Queijo com Goiabada, principalmente, que é o último, eu acho, mais recente, que é, bom, que eu adoro, mas que é tão legal, assim. Como eu faço isso, desde que eu faço teatro, né, eu optei por fazer apenas isso. Mesmo que eu tivesse que morar numa pensão, morar na rua, né, eu tive alguns momentos assim, dureza de não ter, assim, sei lá onde é que eu vou. Né? Mas não desisti disso. Né? Eu vivo exclusivamente do meu trabalho e do que eu consegui com o meu trabalho. Claro. Né? Eu optei por isso, entendeu? Não tem importância, às vezes está mais curto, menos curto de grana. Claro. Altos e baixos. E é um exercício diário, tu ser um artista, né? Dizer, olha, eu sou um artista. Isso é um exercício diário, assim, é acordar e tu sabe que tu é um artista, né? Então, se tu é um ator e tu não tá com uma peça, não tem nada, tu vai estar envolvido com isso, tu vai estar lendo peças, tu vai estar lendo histórias, tu vai estar imaginando personagens, tu vai estar pensando coisas, né? Esse é um exercício que eu acho que todo artista faz todos os dias, né? E isso é uma coisa que tu tem que fazer
que isso que vai te manter, né? Claro. Porque quando tu acha que tu precisa de outra coisa para ser, ou por necessidade, ou por, né? Quando é por necessidade, sei lá, cada um sabe a necessidade que tem, né? Claro. Mas a pessoa fica grudada nisso. Uhum. E isso, para mim, eu escrevia já coisas, poesia. Eu nunca parei de escrever. Né? Quando eu Sim, conheci é um processo contínuo. Quando eu conheci o Léo Ferlauto, ele viu algumas coisas, aí eu fiz foi a primeira vez que eu trabalhei com música, eu trabalhei com ele. Muito legal. Fiz o LP dele, O Sonho Solto. O lado B, as músicas são minhas, as letras, música dele. Ah, que legal. E daí depois eu parei um tempão, porque eu comecei a fazer teatro muito e depois comecei a fazer muito publicidade. Uhum. Que a publicidade foi o AB gigantesco, me absorveu. Sim. Eu falo assim, incrível, né? Como é que eu, com essa cara, consegui, né? Mas era uma coisa da época, né? Uhum. Claro, do jeito que se fazia publicidade. Uhum. Então eu tive essa felicidade também, trabalhei com um monte de gente, conheci diretores, conheci o Jorge Furtado, que hoje é meu grande amigo, o Peninha Cabreira. Fez participação nos filmes também, né? Ele também fez shows contigo. O Zé Pedro Goulart, sabe? São diretores que eu conheci, né? Por estar trabalhando em publicidade. Através da publicidade. No fim tá tudo meio interligado e a gente vai... Daí, assim, a música já estava aí, né? Eu estava fazendo, fazia Betânia. Eu não mostrava minhas coisas. Depois que eu parei, que eu parei o lado autoral, eu parei, assim, fiquei um tempo mesmo em silêncio total, só escrevendo em casa, deixando lá. Sim. Em 2000, mais ou menos, eu comecei, aí eu fiz o Zaracy, um grupo que se chamava O Zaracy de Almeida. Aí um dia eu estava procurando música para cantar, o Jorge Furtado me mandou um CD de músicas que ele tinha ouvido e tal. Sim. Me mandou um CD de música e ele botou assim, O Zaracy, ele escreveu tudo junto. O Zaracy de Almeida. Eu falei, o Zaracy. Tá aí. Era o Zaracy, então era eu fazendo algumas músicas já minhas autorais e outras músicas, né? Tinha muitas do Sérgio Sampaio. Ah, que legal, adoro. E outras músicas que eu escolhi, assim, do cancioneiro brasileiro. Eu gosto de música brasileira. E aí isso gerou shows também. Sim, a gente se apresentava ali. Até hoje eu tenho um pedaço do cenário que eu uso agora, assim. Foi super bacana. Era o Fornazier na guitarra, o Murilo Bife no baixo, o André Binsfeld na bateria, o Marcelo, um cara que morreu aqui da Cidade Baixa, que tocava violão, de óculos, não sei. Ah, meu amor de Deus, desculpe, gente. Corta essa parte. Mas, assim, esqueci o sobrenome. Sim. Tá, mas enfim, vários. Mas, enfim, a gente se apresentou em alguns eventos e fazíamos shows aqui no Zelig. Sim. Eu me lembro dessa época, por isso. Isso, o Zaracy. Daí comecei a voltar mais para esse lado da música. Fazer música, a pensar música. Comecei a pensar música. Aconteceu que eu estava precisando de músicos para Betânia, né? Apareceu o Lúcio Chachamovitch, cantei uma música para ele e ele falou, legal, tem outras. Daí eu falei, deve ter umas 60. Mas claro, assim, óbvio. Daí ele falou, nossa, eu vou te trazer um cara aqui que a gente tira tudo rapidinho e tá lá. Veio com o Alexandre. Ah, que legal. Céu de vizinha, onde eu quero morar. Mãezinha do céu, eu não sei rezar. Deve ser só por isso, mãezinha, que você não me dá o amor da vizinha. Foi uma
bênção, assim, realmente Sim. foi assim, uma coisa muito legal. São os meninos prodígio. Muito legal. E aconteceu uma coisa que talvez aconteça com outras pessoas também, né? Talvez não, tenho certeza que isso acontece. Que tu gera uma parceria, uma coisa, um entrosamento, além da empatia, tudo, né? Uma conexão. Uma conexão muito grande e para o Alexandre entender a minha canção, da maneira como eu componho. Eu acho que, para mim, é a pessoa que entende isso. Né? Talvez eu encontre no caminho outras pessoas que entendam, né, como eu componho. Né? Então, o Alexandre é uma pessoa muito especial. Além de ser um grande amigo, se tornou assim, uma pessoa que eu amo, que é como se fosse da minha família, né? Muito querido. E muito querido. Então, inclusive, o Queijo com Goiabada já foi trilha sonora de temporada nossa aqui no programa. Agradeço. Agradeço. Daí isso que surgiu, né? Essa coisa, nossa, mas então tem música aí, tem música. Daí a gente montou uma banda para fazer um show que foi o Aprendiz de Feiticeiro. Daí fui conhecendo pessoas, né? Sim. O Bruno Coelho, o Marquinhos, que tocou com a gente, percussão. Depois veio o Bruno. Bruninho, daí o Bruno acabou ficando, porque eu queria mudar o repertório da Bethânia, né? Porque de tempos em tempos eu mudo um pouco. Alterar algumas músicas. O repertório. Era bem elétrico, né? O primeiro, antes desse do Cantoria, era bem elétrico. Era baixo, guitarra, violão e bateria. Agora ficou mais acústico, assim, um clima aí, mais... assim, depois Tem duas percussões. Tem duas percussões. Eu adoro o trabalho da Bethânia. Sim. Então, Nota. sai, eu vou lá. Tá. Quando saiu o Encanteria, eu fiquei louco. Encanteria te encantou? Me encantou total. Né? Nossa, aquela coisa de contos, que ela já faz, né? De cantar o sagrado lá. Eu fiquei assim, e as canções, os sambas todos que tinha, eu fiquei bem louco. Sim. Tanto que eu fiz um show enorme com quase todas as canções de Encanteria. Tudo que dava pra dentro. Que depois a gente acabou cortando, não deu certo. Ficou demais, né? Pra fazer esse que tá enxugado. Tem que ter um time, né? E aí a tua parte de Alexandre performance passou a fazer sempre a direção musical. Virou um maestrinho da turma. Daí ele falou, não, vamos deixar assim, botar percussão e tal. E foi assim, o que ficou, que tá lindo. Tá lindo, eu vi também já. Musicalmente ele tá super bacana. Legal. Assim. Falcão, a gente podia ficar conversando aqui a tarde toda, né? Mas aí eu vou ter que finalizar contigo aqui, depois nós vamos continuar. Depois nós vamos ficar bebendo e conversando, que vocês não vão ver. Não vão ver, é a outra parte. É a outra parte. Rola sexo, drogas e rock. Depois tá anoitecendo assim, já. Então, eu só consigo beber, sabe, depois que cai o sol. Eu não... Isso desde adolescente. Né? É uma parte responsável. Primeiro, eu sou lesma, quase não vou à praia. Né? Então, assim, quando eu ia pra praia, todo mundo tomava cerveja, eu não, suco de laranja. Mas eu ia te pedir para deixar uma opinião sua, uma mensagem final, assim, que, cara, a gente tá vivendo um momento aqui que tem pouco incentivo para a cultura, que não tem, que tá um pouco deixado, assim, uma opinião sua de valorização da arte mesmo, da cultura, assim, num modo geral. Eu faço parte do MOVE, que é o Movimento dos Artistas de Porto Alegre, né? Que essa ideia começou no Extravaganza, com a Adriane Mótola, o Nelson Diniz participou, enfim, estava participando todo mundo, Sandra Dani, a Decali dirigia também, mais a Adriana, vários artistas de Porto Alegre fazendo um movimento para dizer que estão tentando, né? Assim, ali o teatro está abandonado, né? Mas a arte não está abandonada. Isso, exatamente. Né? A arte está viva, né? Ela existe e é para ser colocada aí, sabe? Então, por isso que a gente resiste, está fazendo espetáculos mesmo com toda dificuldade. O chamamento é compareçam, vão assistir os seus artistas. As pessoas têm muita coisa muito legal, tem gente cantando
pra caralho, fazendo música linda em Porto Alegre, sabe? Então, esqueça seu cu de chumbo um pouco, que a pessoa gosta, Lá vê os artistas. bota um Netflix e tal. Netflix é Mas bom, tem, mano, né? Mas ele gente não fazendo conversa coisa. contigo, não faz sexo. A não rua faz tá nada. muito mais legal. Então, eu acho que tem que ser isso. Quero convidar as pessoas também. Eu estou fazendo novos trabalhos, né? Estou fazendo um trabalho com o Boca Freire, que é meu amigo também de muitos anos, Clóvis Boca Freire, tocando violão. Olha aí. E a gente está fazendo um repertório autoral, mas tem próprias e tem impróprias. Boa. Então eu só vou deixar o convite aqui no ar para fazer uma com ele, que eu estou fazendo também na Cachaçaria Blix 21, cada primeira sexta-feira Uma do canja mês. uma canja eu dou. Não, que nada! Tira da gaveta aí, meu! Muito obrigado por ter participado, Imagina, pelo teu querido. tempo aqui com a gente e sucesso em todos os teus projetos. Pra nós, Merece pra demais. nós, pra nós. A Doce Bárbara, quem ainda não viu, pelo amor de Deus. Tomara que tenha esse verão, eu não sei, né? Vai fora, Bolsonaro! Todo governo Bolsonaro! Que vire um potinho de merda. Isso a não gente vai podia adorar. faltar, isso não podia faltar. Falcão, mais uma vez, muito obrigado. Valeu. Aí. Não podia faltar, né? Pode faltar. Gente,